Livro Crepúsculo. Autora Stephenie Meyer. Prefácio. Eu nunca pensei muito sobre como eu iria morrer. Achei que eu tinha motivos suficientes nos últimos meses. Mas mesmo que eu não tivesse, eu não iria imaginar assim. Eu encarei sem respirar através do longo aposento, dentro dos olhos escuros do caçador, e ele olhou agradavelmente de volta para mim. Com certeza essa foi uma boa forma de morrer, no lugar de outra pessoa que eu amava, nobre até, que deve ser levado em conta para alguma coisa. Eu sabia que se eu nunca fosse para Fox, eu não estaria encarando a morte agora. Mas aterrorizada como eu estava, eu não podia me fazer lamentar a decisão. Capítulo 1. À primeira vista. Minha mãe me levou ao aeroporto com as janelas abaixadas. Estava fazendo 24 graus em Phoenix. O céu estava um azul perfeito e sem nuvens. Estava vestindo minha camiseta preferida, sem mangas, de renda furadinha. Usava como um gesto de despedida. Minha bagagem de mão era um parka. Na Península Olímpica do noroeste do estado de Washington, nos Estados Unidos, existe uma cidadezinha chamada Fox, que estava quase constantemente coberta por nuvens. Nessa cidade, desimportante, chove mais do que em qualquer outro lugar do país. Foi dessa cidade e da sua sombra depressiva, onipresente, que minha mãe fugiu comigo, quando eu tinha só alguns meses de vida. Era nessa cidade que eu era obrigada a passar todos os verões, até completar 14 anos. Aquele foi o ano em que eu bati o pé. Então, nos últimos 3 verões, meu pai Charlie passou Nos últimos 3 verões, meu pai Charlie passou 2 semanas de férias comigo na Califórnia. Agora em Fox, que ia me exilar. Algo que eu fiz com muito custo. Eu detestava Fox. Eu amava Phoenix, amava o sol e o calor escaldante, amava a cidade vigorosa e grande. Bella, minha mãe me disse, pela milésima vez, antes de eu entrar no avião. Você não precisa fazer isso. Minha mãe parece-se comigo, exceto pelo cabelo curto e pelo rosto risonho. Senti um espasmo ao encarar os olhos infantis e bem abertos dela. Como poderia deixar a minha amorosa e errática e ingênua mãe para se cuidar sozinha? Claro que ela tinha um fio agora, então as contas provavelmente seriam pagas. Haveria comida na geladeira, gasolina no carro e alguém para ela ligar quando ela se perdesse, mas ainda assim, eu quero ir. Eu menti. Sempre fui péssima mentirosa, mas já estava contando essa mentira tão frequentemente por esses dias que agora já soava quase convincente. Diz oi para o Charlie por mim. Pode deixar. Verei você logo, ela insistiu. Pode voltar para casa quando quiser. Virei assim que você precisar. Mas pude perceber o sacrifício em seus olhos, por trás da promessa. Não se preocupe comigo, eu pedi. Vai ser ótimo, amo você, mãe. Ela me abraçou apertado por um tempo, então entrei no avião e ela se foi. De Phoenix para Seattle, o voo dura 4 horas. Mais 1 hora num pequeno avião até Portland. E então 1 hora de carro até Fox. O voo não me incomodava, já passar por 1 hora de carro. O Charlie estava me preocupando. Charlie estava sendo até legal sobre essa história toda. Ele parecia genuinamente feliz. Queria morar com ele quase que permanentemente pela primeira vez. Ele já tinha me matriculado na escola e ia me ajudar a arranjar um carro. Mas com certeza ia ser estranho morar com Charlie. Nenhum de nós era o que se poderia chamar de falantes, e nem sei o que haveria para ser dito. Sabia que ele estava mais do que confuso com a minha decisão. Como minha mãe já havia feito antes de mim, eu nunca tinha escondido
que não gostava de Fox. Quando o avião pousou em Portland, estava chovendo. Não achei que fosse mau presságio, só era inevitável. Já tinha me despedido do sol. Charlie estava me esperando no carro patrulha. Já era de se esperar. Charlie e o chefe de polícia, para os bons cidadãos de Fox. Meu motivo maior para comprar um carro, apesar da escassez dos meus rendimentos, era que eu me negava a ser levada pela cidade num carro com luzes vermelhas e azuis em cima. Nada melhor para fazer o trânsito andar devagar do que um policial. Charlie me deu um abraço meio estranho. De um braço só, quando saí tropeçando do avião. Bom te ver, Belle, ele disse sorrindo enquanto automaticamente me segurava para eu não cair. Você não mudou muito. Como vai, René? Mamãe vai bem. É bom te ver também, pai. Ele não me deixava chamá-lo de Charlie. Só tinha trazido algumas malas. A maior parte das roupas que usava no Arizona eram muito permeáveis para usar em Washington. Minha mãe e eu tínhamos nos juntado para suplementar meu guarda-roupa com roupas de inverno, mas ainda tinha pouca coisa. Coube tudo na mala do carro patrulha facilmente. Achei um bom carro para você, bem barato, ele anunciou quando já estávamos no carro. Que tipo de carro? Achei suspeita a maneira como ele disse. Carro bom para você. Ao invés de só carro bom. Bem, na verdade é uma caminhonete, um Chevrolet. Onde o achou? Lembra-se do Billy Black, de Lapush? Lapush é a pequena reserva indígena na costa. Não, ele costumava ir pescar conosco no verão. Charlie ofereceu ajuda. Isso explicaria por que eu não lembrava dele. Me deu bem bloquear da minha memória coisas dolorosas e desnecessárias. Ele está numa cadeira de rodas agora. Charlie continuou quando não respondi. Então não pode dirigir mais, por isso se ofereceu para vender a caminhonete bem barato. De que ano é? Pude ver pela mudança de expressão que essa era uma pergunta que ele esperava que eu não fosse fazer. Bem, Billy trabalhou bastante no motor, só tem alguns anos. Esperava que ele não fosse achar que eu desistiria tão fácil. Quando ele comprou a caminhonete? Acho que foi em 1984. Era nova quando ele comprou? Na verdade, não. Acho que era nova no começo dos anos 60, ou no fim dos 50, no máximo. Ele admitiu envergonhado. Pai, não sei muito sobre carros. Não saberia consertar nada se estragasse. Não poderia pagar um mecânico. Realmente, Bela, a coisa anda direito. Não fazem mais carros como aquele. A coisa, pensei comigo mesma, era uma possibilidade, como apelido, no mínimo? Barato é quanto? Afinal, essa era a parte onde eu não podia abrir mão. Bem, querida, eu meio que já comprei ele para você, um presente de boas-vindas. Charlie espiou para o meu lado com uma expressão de esperançosa no rosto. Uau, de graça? Não precisava fazer isso, pai. Eu ia comprar o carro, eu mesma. Eu não me importo. Quero que você seja feliz aqui. Ele olhava em frente na estrada quando falou isso. Charlie não ficava confortável a expressar suas emoções em voz alta. Eu herdei isso dele. Então ele olhava bem para frente quando respondi. Isso foi muito legal. Pai, obrigada. Fico muito agradecida. Não precisava adicionar que eu ser feliz em Fox era uma impossibilidade. Ele não esperava sofrer comigo. Ele não precisava sofrer comigo. E eu nunca recusaria uma caminhonete de graça. Bem, então, de nada, ele murmurou, envergonhado com o meu agradecimento. Trocamos mais alguns comentários sobre o tempo. Estava molhado e era isso, em termos de conversa. Ficamos olhando pela janela em silêncio. Era lindo, claro, não podia negar isso. Tudo era verde. As árvores, os troncos cobertos de musgo,
os galhos pendurados formando uma cobertura, o chão coberto com plantas, até mesmo o ar ficava meio verde ao passar pelas folhas. Era muito verde, um planeta alienígena. Finalmente chegamos na casa do Charlie. Ele ainda vivia na casa pequena de 2 quartos que ele comprara com minha mãe logo que se casaram. Esse foi o único período do casamento deles. Ali, estacionada na rua em frente à casa que nunca mudara, estava minha nova, bem, nova para mim, caminhonete. Era uma cor vermelha desbotada, com uma grande cabine e enormes calotas. Para minha grande surpresa, eu amei. Não sabia se ela ia andar, mas conseguia me imaginar dentro dela. Ainda por cima, era uma daquelas coisas sólidas de ferro e nunca se amassam, do tipo que se vê num acidente nem arranhada, circundada pelos pedaços de carro que ela tinha destruído. Uau, pai! Adorei. Obrigada. Agora meu dia horrível, que seria amanhã, iria ser um pouco menos horroroso. Eu não precisaria escolher entre andar na chuva por mais de 3 quilômetros ou aceitar uma carona no carro patrulha para chegar no colégio. Fico feliz que você tenha gostado, Charlie disse, envergonhado de novo. Só precisou uma viagem para levar todas as minhas coisas para o andar de cima. Fiquei com o quarto que tinha janela para o pátio da frente. O quarto me era familiar. Era meu desde que tinha nascido. O chão de madeira